Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui a leitura da nossa Bíblia Sagrada? O nosso foco hoje é o capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Vamos lá? Guerra contra os filisteus. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmas e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem: Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Aven, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: Tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: O que foi que você fez? Saul respondeu: Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual. O outro seguiu rumo a Bet-Horon. E o terceiro, na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micmas.
Muito bem, pessoal. Esse capítulo se dedicou aí ao início aí da guerra entre o povo de Israel, liderado por Saul, e os filisteus. Vejam que Saul não acreditou plenamente na presença de Deus e ofereceu sacrifícios para serem completamente queimados e ofertas de paz sem a presença do profeta Samuel. Samuel então já disse: você não vai e os seus herdeiros governar o povo de Israel por muitas e muitas gerações. Deus vai escolher um outro rei. Mesmo assim, Saul se reúne aí com um grupo de israelitas para combater os filisteus, que eram obviamente muito numerosos, com milhares de carros de guerra, cavaleiros, centenas de cavaleiros e obviamente muitos soldados. Qual é a reflexão que eu faço desse capítulo? Realmente Saul não acreditava completamente em Deus, não acreditava completamente em Samuel. Então por isso Samuel já avisou: Deus vai buscar outro rei para o povo de Israel. Saul deveria ter acreditado, mas não acreditou, e por isso parte do povo inclusive o abandonou. Obviamente que essa história vai se desdobrar aí no próximo capítulo do primeiro livro de Samuel. A minha reflexão para esse capítulo, mais uma vez, se refere à necessidade de acreditarmos nos caminhos que Deus traça para cada um de nós. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, por que está acontecendo. Muitas vezes até nos perguntamos para que isso está acontecendo. Mas na verdade precisamos acreditar que tudo acontece pelos desígnios de Deus. E essa é a crença, a fé que nós devemos ter. Vamos sim acreditar que Deus vai nos guiar pelo melhor caminho. E fatalmente tudo dará certo ao final. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.